A manhã de hoje foi movimentada na Assembleia Legislativa. Temas como o reajuste salarial do Judiciário e as supostas ameaças à deputada Maria Mendonça ganharam destaque. A reforma administrativa pelo Executivo também repercutiu entre os deputados. Na Casa Parlamentar, na Alese, a ordem é acelerar a pauta para zerar os projetos pendentes antes do recesso de fim de ano. Vamos acompanhar. Nem todos os deputados compareceram à sessão desta terça-feira. Dos 2 expedientes, apenas o pequeno foi aberto para pronunciamentos. Mesmo assim, alguns assuntos chamaram a atenção dos parlamentares. Entre eles, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que propõe reforma administrativa para o ano que vem. O PL chegou à Assembleia na terça-feira da semana passada. Entre as mudanças está a diminuição do número de secretarias, que poderão passar de 19 para 14. Eu agora mesmo estou abrindo o diálogo com o Conselho Estadual de Cultura, onde nós temos que ter clareza na lei que a Fundação Arte e Cultura, é Fundação Arte e Cultura PRP, porque na verdade que o comando seja da cultura, porque a PRP é um instrumento de fortalecimento e divulgação das várias expressões da nossa cultura, Portanto, o comando da cultura que fique realmente com quem tem concepção de cultura e arte para que possamos ter uma boa política nesse sentido. Eu acho que nós temos que deixar Belivaldo governar. É uma proposta de governo, foi uma proposta de campanha, é uma proposta de reduzir o número de secretarias. Isso está se fazendo na maioria dos governos de todo o Brasil e, claro, em Sergipe não é diferente. Nós estamos reduzindo de 19 para 14 secretarias e, com isso, vai diminuir muito os custos dessa secretaria. A reforma administrativa também prevê a redução de 900 cargos comissionados. Isso deve gerar uma economia em torno de 10 milhões de reais para os cofres do Estado. Há também o cancelamento das linhas telefônicas móveis dos servidores e ainda a racionalização de imóveis para diminuir os custos com as locações. Há uma preocupação do governo na redução de custos, na celeridade dos processos, simplificando a vida do cidadão. Entretanto, há uma preocupação com uma concentração em determinadas secretarias de um volume muito grande de atividades e muitas áreas subordinadas a uma determinada secretaria que, de certa forma, também essa concentração pode ser ruim para o próprio Estado. Outros projetos do Poder Executivo chegaram à casa de última hora, como o que prevê o aumento do ICMS e o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doações. Os aumentos ainda estão sendo analisados. A votação, prevista para esta quarta-feira, só deve acontecer na semana que vem. A pauta de votação ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 19. Já está marcada essa data para a votação desses pacotes todos de projetos que chegaram aqui. Com relação ao ITCMD, é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, ou seja, ali quando falece alguém que abre um inventário, uma partilha para transferir aqueles patrimônios para os herdeiros, você paga o imposto. É o ITCMD. O que o governo quer? Aumentar a alíquota desse imposto, fazendo com que fique mais caro esse tipo de operação, visando, lógico, o aumento da sua arrecadação. Acabaram de chegar ontem alguns projetos, aí os deputados pediram um tempo maior para que pudessem analisar com mais cautela. Então nós atendemos tranquilamente, porque aqui é uma casa política, é uma casa democrática. E os colegas pediram, vamos analisar tranquilamente e na próxima quarta-feira, às 8, nós iremos votar todos os nossos projetos e encerrar o ano da Assembleia Legislativa. Na Alese, o reajuste em torno de 16% nos salários dos desembargadores, juízes, procuradores e promotores ainda se repercute. Isso porque nesta segunda-feira, o TJ também aprovou o aumento de 3,56% para os servidores do Poder Judiciário. O que se questiona agora é a disparidade entre os reajustes. Nós votamos contra, inclusive, ao aumento dos desembargadores, promotores e Conselho Tribunal de Contas. Afinal de contas, eles são os melhores salários do Estado de Sergipe.
ou seja, não precisava nesse momento passar aquele reajuste. Eu acho que eles teriam condição de segurar um pouco mais. Eu votei contra exatamente porque eu não concordo com essa diferença entre uma cúpula de poder e a grande base dos trabalhadores, seja do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, recebendo bem menos e a maioria dos trabalhadores recebendo um salário mínimo. Outro assunto polêmico rondou os parlamentares, principalmente a deputada Maria Mendonça, que nesta segunda esclareceu as supostas ameaças feitas a ela e a membros da família, como a atual prefeita de Itabaiana, Carminha Mendonça. Maria, que esteve sob proteção policial neste final de semana, evitou falar sobre o assunto nesta terça-feira. Ela chegou a ser abordada pelo repórter Marcos Couto. Dá para ver? Não, eu já passei a minha fala, já respondeu e já esclareceu tudo, ok? O presidente da Assembleia Legislativa, conterrâneo da deputada, falou sobre o assunto. Essas coisas é muito preocupante. Essas coisas é uma coisa muito séria que tem que ser muito bem avaliada. Eu governei Itabaiana por 16 anos. Nunca fui acusado disso na minha vida. Pelo contrário, eu sempre procurei levar para Itabaiana a paz, a dignidade, a transparência e o respeito. Então, a gente vê isso com muita preocupação. Maria Mendonça voltou há pouco a conversar com o secretário da Segurança Pública, João Eloy, lá na SSP.